Graças e paz, irmãos. Vamos concluir o estudo sobre criação de filhos. Primeiramente eu quero orar com você. Feche teus olhos. Vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor. Queremos, Pai, nesse momento, Pai, te agradecer, Pai, por todo o ensino, Senhor, a qual o Senhor tem nos proporcionado. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esses pais, Senhor. Eu oro, Deus amado, Deus querido, para que eles venham entender qual é a função, Pai amado, Pai querido, e por que o Senhor deixou pai e mãe na terra, meu Pai. Que eles venham seguir, Pai, não somente o seu próprio entendimento, mas que venham seguir a Tua palavra. Nos ensina, Deus amado, Deus querido, a seguir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, visita cada família, Pai. Cada família que vai ouvir esse estudo. Cada família, Deus amado, Deus querido, para que eles possam, Pai, assim, diante da Tua palavra, Pai, à luz da Sua palavra, fazer os ajustes necessários, Pai, para que eles sejam, Pai, completamente felizes. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós vamos começar. Eu quero fazer uma reflexão com você. Deus, Ele é um Pai amoroso, né? Só que Ele é justo. Ele é amoroso e Ele é justo. Como Ele é justo, Ele não deixa de praticar a sua justiça. Muitos acreditam que por Deus ser um Pai amoroso, Ele não vai praticar a justiça dele. Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. E crendo nisso, hoje nós vamos aprender sobre omissão. Parece algo estranho, né? Se todos nós sabemos que Ele é justiça, por que nós preferimos acreditar que Deus não fará justiça, mesmo nos amando? A resposta é simples. É porque o mundo ensina que amar é ser omisso. Que o fato de você amar o seu filho, você tem que ser totalmente omisso a ele. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que na sua casa o seu filho tem que ser o sacerdote do lar. A Bíblia não diz que a sua casa tem que ser governada pelos moldes desse mundo. Amém? Existe na Bíblia um caso que nós vamos citar aqui. Nós vamos ler. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel. Abra a tua Bíblia lá em 1 Samuel. No capítulo 2. A partir do versículo 12. 1 Samuel 2, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importava com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam os regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Então, quando um homem estava oferecendo seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela. E tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso toda vez que o israelita ia a Siló oferecer sacrifício. Mas antes mesmo que a gordura de ser tirada da carne era queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e fizesse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E o homem respondia: deixe a gordura queimar primeiro, depois você pode tirar o que quiser. O ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu tomarei a força. Amados, nós precisamos entender quem era Eli. Eli, ele era sacerdote e juiz de Israel.
A família dele tinha tudo para dar certo. Ele era um homem respeitadíssimo nos seus dias. Sacerdote e juiz. Essas eram as posições de mais alta relevância. Contudo, a Bíblia diz que eles eram malditos. Ele era um homem muito bem sucedido nessas funções. Porém, ele era um desastre como pai. Esta passagem que eu li agora para você, só para você ter uma ideia, quando as pessoas iam até o templo para ofertar ao Senhor, eles queimavam a carne, né? Eles cozinhavam a carne para oferecer sacrifício para o Senhor. Eles matavam e cozinhavam a carne. Porém, todo o sacrifício, primeiro o sacerdote ele tinha direito a uma porção. Porém, esses homens, eles eram extremamente cruéis. Eles se valiam do pecado do povo. Isso eram os filhos de Eli. E Eli, por sua vez, ele era totalmente omisso a tudo que seus filhos faziam. Ele era negligente com quem mais importava. Quem que mais importava, amados? A sua família, os seus filhos. O Senhor advertiu a ele várias vezes. Porém, ele não ouvia. Sabe, amados, às vezes o Senhor está usando esse estudo para falar com você que você precisa mudar suas atitudes. Ele está falando com você que há algo de errado na sua família ou na minha família. E que nós precisamos consertar isso. Que nós precisamos aparar as brechas da nossa vida. Não adianta nós sermos pessoas bem-sucedidas fora de casa. Às vezes o pai, ele é muito bem-sucedido no emprego, ou a mãe. Só que ele é negligente em casa. O filho faz o que quer. O pai que obedece o filho enquanto deveria ser o contrário. A palavra vai dizer que o homem, ele é o sacerdote do lar. A palavra vai dizer que como sacerdote do lar, a sua função é cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Além de prover todas aquelas coisas que o pai tem que prover dentro de casa. Existe uma função para o pai muito especial dada por Deus, que é ser sacerdote do lar. Como sacerdote, ele tem que orientar os filhos o que deve fazer, o que não se deve fazer, sem omissão. Não podemos ser omisso. Essa família ela vai ser destruída pelo pecado da omissão. Ele foi totalmente omisso. Quando alguém ia falar dos seus filhos, ele era omisso. Ele fazia de conta que ele não ouvia. Quantos de nós tem sido omisso na criação dos filhos? Quantas vezes eu e você temos nos omitido diante do que nossos filhos estão fazendo? Às vezes por culpa, às vezes por não querer que ele tenha a vida que você teve. Amados, nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós somos pais e mães reais. Não construa para o seu filho mentiras. Não construa para o seu filho, não mostre para o teu filho uma capacidade que você não tem. Às vezes você não tem condição de dar a ele um brinquedo que ele quer muito. Sente com o teu filho, converse com ele. De repente é o celular de última geração. E aí você se endivida gastando em 12, 24, 36 vezes uma prestação para poder agradar o seu filho. E consequentemente fica endividado. E muitas das vezes ainda vai perguntar para Deus o que está acontecendo com a sua vida financeira. O que está acontecendo é que você está tomando atitudes erradas. Às vezes sua filha quer comprar uma calça e você não tem dinheiro para isso. Mas todo mundo da rua tem. Mas você não pode ser guiado por todo mundo. Você tem que ser guiado pela palavra. E pela palavra você vai ensinar a tua filha que naquele mês você não pode comprar. Mas assim que você puder, você vai comprar. Porque você tem prazer em presentear a tua filha. Porém, naquele momento você não pode. Mas nunca, amados, devemos. Tem um ditado popular que diz: colocar o chapéu onde a mão não alcança. É exatamente isso. A Bíblia ela vai dando vários conselhos para nós seguirmos a palavra de Deus. E se nós seguirmos a palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos. Lembre-se que foi Deus que criou o homem. Então ele sabe exatamente o que nós iríamos passar. Eli foi deixado na Bíblia, a história de Eli foi deixada na Bíblia como um modelo a não ser seguido.
Ele advertia, o Senhor advertia, porém ele não ouvia. Vamos lá em 1 Samuel 2, 29. Vamos começar a partir do 22. Eli já estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo que seus filhos faziam ao israelita. E também o que estava tendo relações com mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse: por que vocês estão fazendo essas coisas? Todos falam mal de vocês, do que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-lo. Mas quem pode defender é aquele que peca contra Deus. Aí você fala assim: mas irmã, você acabou de ler que Eli foi falar com os filhos dele. Amados, às vezes não é necessário somente você falar. Você tem que tomar uma atitude. Se você somente falar e você não agir, não resolve. Você precisa agir com os seus filhos, não somente falar. E essa história de para com isso, não faz isso não, isso está ficando feio, isso não vai resolver com o seu filho. Você tem que ter autoridade sobre o teu filho. Note que eu disse autoridade e não autoritarismo. É diferente. É diferente autoridade de autoritarismo. Tem um exemplo muito bom que é usado na igreja. Se você vê um guarda de trânsito e ele fizer assim para você, o que você vai fazer? Você vai parar automaticamente. Por quê? Porque você reconhece naquele homem fardado a autoridade. Ele não precisa gritar, ele não precisa esbravejar, ele não precisa fazer nada. Você simplesmente reconhece a autoridade daquele homem sobre a sua vida. Os teus filhos estão vendo como uma figura de autoridade? Pai, mãe, vocês estão sendo autoridade na vida dos seus filhos? Ou somente autoritarismo? A diferença é que quando você é autoritário, você só quer mostrar que manda. Você não quer de fato fazer o teu filho entender o porquê que ele precisa obedecer. Você só quer mostrar que manda. Você só quer mostrar que você exerce um poder sobre ele. E não é isso que a palavra diz. A palavra fala que nós precisamos ser autoridade na vida dos nossos filhos. Mas eles não ouviram o pai. 25 ainda. Pois o Senhor havia resolvido matá-los. O que acontece com os filhos de Eli quando eles não ouvem mais o pai? O pai já perdeu totalmente a autoridade sobre os filhos. Ele simplesmente não obedece mais ninguém. Chegou naquela fase que ele não obedece mais ninguém. Ele não reconhece Deus como uma autoridade. Ele não reconhece o pai como autoridade. Não reconhece mais ninguém. E aí a palavra vai dizer que o Senhor também fica muito irado com isso. E resolve matá-lo. Por quê? Porque nós somos criados para ser obediente ao Senhor. Lembra que eu já expliquei para vocês aqui que se você não obedecer ao Senhor, os seus filhos também não vão obedecer? Ele obedecia, mas não quando se tratava dos filhos dele. Às vezes um líder chega para você e fala: olha, o seu filho está fazendo coisas que não é legal. E você, simplesmente faz isso. Tapa os ouvidos, fecha os olhos e ainda tem alguns ainda que colocam a culpa no líder. Porque ele não sabe falar com meu filho. Mas será que os seus professores, na escola isso é muito comum? Muito comum. Pais que vão reclamar com professores porque o professor chamou a atenção do seu filho, não reconhecendo o professor como uma autoridade. Se o professor chama a atenção do seu filho, claro, né? Eu creio que na nossa igreja não é isso. Mas muitas das vezes, muito crente dá mau testemunho quando vai esbravejar com o professor, porque o professor tomou uma atitude mais ríspida com o filho. Não estou aqui dizendo de maus trato, estou dizendo de disciplina.
Que fique bem claro, nós estamos falando sobre disciplina, não sobre maus tratos. Quando muitas das vezes o professor vai disciplinar o filho, você fala, mas ele não é pai do meu filho, ele não é mãe do meu filho. Não, você se omitiu. E infelizmente a professora teve que tomar uma atitude mais áspera, porque você se omitiu. No momento em que ele tomou uma atitude mais áspera, você vira para o teu filho e fala, você precisa reconhecer a autoridade do seu professor, pronto. Você se alia ao professor a favor da educação do seu filho. Mas existe pais fazendo justamente ao contrário. Ele prefere ficar contra o professor e a favor do filho. Mesmo o filho estando errado. Mesmo o filho tendo desobedecido. Às vezes eles não querem nem ouvir o que o filho fez. Fica mais cômodo, sabe? Botar a culpa no professor. Do que reconhecer que algo precisa ser mudado. Que precisa ter uma atitude. Isso não pode acontecer, amados. Isso vai contra a palavra de Deus. Entende que o pecado de Eli era a omissão? Nós daremos conta diante de Deus não apenas do que fazemos, mas também do que deixamos de fazer. Naquele grande dia você vai dar conta a Deus do que você fez e o que você deixou de fazer. Abre para mim Tiago 4,17. Abre tua Bíblia aí. Me acompanhe no estudo aí. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Viu como é que você vai dar conta do que você deixou de fazer? Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. Então, se você sabe que você precisa repreender o seu filho e não repreende, você peca. Se você sabe que você precisa ser uma autoridade para o seu filho e você decide ser coleguinha do seu filho, sabe? Porque coleguinha ele não precisa respeitar. Então ele não vai te respeitar. A amizade com seu filho é super importante. Porém não se rebaixe ao ponto de ser coleguinha. Você é pai, você é mãe. Você trabalha pelo teu filho, você sustenta o seu filho. Minha mãe tinha um ditado maravilhoso que era quem dá o pão, dá o ensino. Então, se você é responsável pelo sustento do seu filho, se você é responsável por todas as despesas do seu filho, se você é responsável pelo seu filho de uma forma geral, tenha a autoridade para você. Tome a autoridade para você. Ensine o teu filho a reconhecer que você é uma autoridade dentro da sua casa. Mas, lembre-se, se porte como tal. Como autoridade. Ok? Mateus 25 vai nos ensinar outra lição. Abre para mim Mateus 25, 14. É uma parábola que tem ali, muito legal. Que ela vai nos ensinar várias coisas. Essa parábola é muito boa. Mateus 25, 14. Parábola dos talentos. Já deve conhecer, né? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Próximo. Sim, pode ir mais. Vai até o 30. E deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Olha, note, o que o Senhor está querendo dizer nessa palavra? Ele deu a um 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a sua capacidade, e se ausentou para longe. E tendo ele partido, o que receberam 5, negociou ele, granjeou, e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou a terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daquele servo ter com ele, e fez uma conta, e fez as contas. Então aproximou-se de quem recebeu 5, trouxe-lhe outros talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que granjeei com ele. E o Senhor disse:
Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele granjeei outros 2 talentos. Disse o Senhor: Bem está, bom e servo fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, que ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é seu. Respondeu, porém, o seu senhor: Mau e negligente servo, sabia que ceifa onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Devia, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros. Tiro-lhe, pois, o talento, e dar-lhe-ei o que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amado, você consegue entender que essa palavra, esse rapaz, ele foi omisso? Ele pecou por omissão. Não foi o que ele fez, foi justamente o que ele não fez. Entendeu o que o Senhor está querendo dizer? O padre Antônio Vieira disse uma vez, eu acho essa frase maravilhosa: a omissão é um pecado que se faz não fazendo. Vou repetir: a omissão é um pecado que se faz não fazendo. Isso é omissão. Então, vamos ter o cuidado de não ser omissos na obra do Senhor, em nada, irmãos. Não somente na nossa casa. Na obra do Senhor também é muito importante que você não se omita. O pecado de Eli é algo, para a tristeza nossa, muito comum nos lares evangélicos. Enquanto muitos pais buscam a Deus, os filhos buscam a satisfação dos seus próprios prazeres. Existem muitos pais que estão buscando a Deus e os seus filhos estão na contramão, buscando outras coisas, buscando os prazeres do próprio para se satisfazer. Prazeres que são banquetes produzidos por Satanás. E como nós podemos mudar essa situação, amados? Como que você acha que nós podemos mudar essa situação? Vai pensando aí que eu já te respondo. E para os pais, tá tudo ok. Muitos pais estão buscando a Deus e os filhos estão buscando o mundo e o pai tá, beleza, ok. Ah, meu filho é assim mesmo. Ah, meu filho não quer andar no caminho do Senhor, mas tá tudo bem. Um dia ele vem para a presença do Senhor. Não, amados. Não podemos fazer isso. Temos que buscar pelos nossos filhos agora. O CAGE é um centro de pesquisa. Ele constatou que 70% dos jovens e dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa vêm de lar cristão. Olha que notícia triste. 70% vem de lar cristão. Então você há de convir que tem alguma coisa aí que não está certa. Deus mudou? Será que a culpa está em Deus? Ou será que a culpa está em nós? Ou será que a culpa está na nossa omissão? A culpa não está em Deus. A culpa está em mim. A culpa está em você. A culpa está nos pais que têm se omitido de fazer o que o Senhor disse que era para fazer. Ele é um modelo a não ser seguido. Ele cuidava dos outros, mas não dos seus. E isso é pecado. Ele era um líder religioso bom. Ele era um governante bom. Só que ele era um fracasso no lar. E isso é muito preocupante. Vamos ver em 1 Timóteo 5,8 o que a palavra vai nos dizer a respeito disso. Da gente cuidar de todo mundo e esquecer de cuidar da nossa casa. A palavra do Senhor ela é muito clara quando diz isso. 1 Timóteo 5,8. A palavra diz assim:
Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente do da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Calma aí, vamos repetir. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Você já imaginou ser considerado pior do que o infiel? É muito sério. É algo para nós meditarmos, refletirmos, orar e pedir a Deus para nos mostrar o que está de errado na nossa família. Senhor, o que a minha família tem feito que não tem te agradado? Como que eu posso cuidar melhor da minha família? Eu falei que o homem é sacerdote do lar. Porém, existem lares onde a mulher é levantada porque o homem se omite. Eu não estou dizendo para você que isso é o correto. Existem lares onde a mulher precisa se levantar. Mesmo se o seu marido não quer ser o sacerdote do seu lar, minha amada, seja você a líder espiritual da sua família. Ore pela vida do teu marido. Ore pela vida dele. Para que o Senhor venha levantá-lo também. Não aponte, não acuse. Ore por ele. Seja sábia, edifique o seu lar. Seja sábia, edifique o seu lar. Ele era perito em resolver problemas. Afinal de contas, o cargo dele pedia isso. Ele conhecia a palavra, mas não acreditava nela. Ele foi incapaz de resolver o maior de todos os problemas, que é educar o seu filho. Ele não conseguia educar os filhos. Ele era excelente no negócio. Eu conheço pessoas assim, que são muito boas nos negócios, muito boas como líderes religiosos, mas quando chega na família, não consegue resolver os problemas, não consegue gerenciar pelo pecado da omissão. Simplesmente pelo pecado da omissão. Ele pastoreava a todos, excelente pastor, menos os seus filhos. Ele não ensinou os seus filhos a amar a Deus. Ele não ensinou os seus filhos a respeitar e reverenciar a Deus. A infância, a crise dos adolescentes é porque passou a infância. Muitas crises dos adolescentes é porque passou a infância achando que os pais eram super-heróis. Sabe? Ele coloca uma expectativa em você de que você pode tudo. E muitos pais esquecem de que quando o filho chega na idade da razão, ele vai entender que você é um ser humano, não um super-herói. E isso muitas das vezes causa certos atritos entre pai e filhos. Que o filho vai achar que você sempre pode dar tudo do melhor para ele. Mas é importante que você traga o seu filho e converse com ele sobre suas realidades. Reais. Não aquilo que ele vê na TV. A realidade não é aquela. Não aquilo que é na casa do amigo. A realidade não é aquela. Traga o seu filho para a sua realidade. Converse com ele. Participe os seus filhos as suas dificuldades. Isso vai tornar o seu filho seu amigo. Isso vai fazer o seu filho entender que você é um pai, mas você é um ser humano. Você não precisa ser um super-herói. Você precisa ser um super pai. Tem diferença. O super-herói não morre, o super-herói não se machuca, o super-herói não sente dor. Entendeu? Você não. Você, ao contrário, sente dor, se machuca. Então você precisa mostrar para o teu filho que você é real. Não aquilo que ele aprendeu na TV. Então traga o teu filho para a sua realidade. Qual é a sua realidade? Não prometa ao teu filho algo que você vai dar se você não tem condição de dar. Para que você vai prometer um iPhone 12 se você tem um Samsung daquele mais antigo que tem? Você tem que explicar para o teu filho que você só pode dar aquilo a qual o seu salário permite. Ensine o teu filho sobre economia. Ensine o teu filho sobre economia doméstica. Sente com ele, explique para ele. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos juntar dinheiro para que você venha comprar um tênis que você quer. Mas, irmã, eu posso comprar o tênis para ele. Amém, glória a Deus. Ensine a si mesmo.
Sabe por quê? Porque ele vai entender o valor do dinheiro. Essa geração não sabe o valor do dinheiro. Essa geração acha que estala os dedos e compra tudo. E não é assim que funciona. E muitas das vezes existe criança, filho de cristão, sendo aliciado por traficante, por pessoas que ganham dinheiro de modo ilícito, porque você não ensinou o teu filho o real valor do dinheiro. Então ensine o teu filho também o real valor do dinheiro. Seja uma referência. Não ensine coisas ao teu filho que você não pode. Ensine somente aquilo que você tem, que você consegue fazer. Há várias crises reverenciais entre adolescentes. Eu vou falar aqui algumas frases, eu tenho certeza que você já ouviu. Eu não quero casar, não. Eu casar, pra quê? Vou viver a vida do meu pai, da minha mãe? Não quero. Eu ser crente, tá doido? Pra viver a vida que meu pai vive? Não, não quero não. Meu pai ser crente só dentro da igreja, chega dentro de casa ninguém suporta. Meu pai é melhor na igreja do que dentro de casa. O quê? Ter a profissão do meu pai? De jeito nenhum. Você já viu o que meu pai faz? Ah, não, não quero não. Não quero fazer isso não. Ou seja, desvaloriza a sua profissão. Você precisa ensinar para o teu filho que a sua profissão é importante. Irmã, mas eu varro rua. Glória a Deus. Varra a rua o melhor que você puder. E ensine o teu filho o valor do trabalho. Ensine ao teu filho que é varrendo rua que você sustenta ele. E o seu trabalho é digno. Tenha prazer em executar o seu trabalho. Ah, mas eu chego em casa, falo mal do meu chefe, falo mal do pastor, falo mal do irmão, falo mal disso, falo mal daquilo. E está ensinando o que para o teu filho? O que o teu filho está aprendendo quando ele olha para você? O que o teu filho aprende com isso? A criticar, a não querer ser crente, porque ser crente é chato, porque ser crente é só na igreja. É isso que você está ensinando. Então, cuidado com o que você anda ensinando para o teu filho. Seja exemplo. Crie um ambiente de amor dentro da sua casa. Sua casa precisa ser um ambiente de amor. Um ambiente onde o marido valoriza a esposa, onde a esposa valoriza o marido. Porque assim ele vai aprender, mulher, o seu filho vai aprender com você a respeitar o seu marido. Marido, o seu filho vai aprender com você a respeitar a mãe dele. E, consequentemente, respeitar a esposa dele. Se o seu filho é criado num lar onde tem briga, discussões, desavença, ele não vai querer ter um lar. Pra quê? Ele já sabe como é que é. É briga, é problema, é discussão. Diminua as brigas em casa. Reduza o máximo que você puder. Se você tiver que discutir com o teu marido, entra para dentro do quarto, fecha a tua porta. E ali vocês conversem. Para que os seus filhos cresçam num ambiente saudável. Ele era admirado fora do portão da sua casa, mas não tinha autoridade dentro de casa. Quantas pessoas nós vemos assim, né? É muito autoritário, não autoridade, autoritário com as pessoas. Não usa da sua autoridade, é autoritário. E aí quando chega para educar os seus filhos, não tem nenhuma credibilidade nem autoridade. É triste, mas é realidade. Quem governa a sua casa? Quem governa a sua casa? O governante da sua casa tem que ser Deus. E se Deus é o governante da sua casa, por que seus filhos não reconhecem a Deus como uma autoridade? Eu vou repetir, para você entender. Quem governa a tua casa, se você é cristão, é Deus. Correto? Correto.
Então por que que os teus filhos não reconhecem a Deus como uma autoridade? Se Ele é o governante da casa. Tem alguma coisa errada aí, né? Se os teus filhos não reconhecem Deus como governante, tem alguma coisa errada. Uma casa governada por Deus, pela lei de Deus. Sua casa tem que ser uma casa governada por Deus, pela lei de Deus. E os teus filhos precisam aprender a respeitar hierarquia. Sabe o que é essa palavra, amados? Nós temos hierarquia. Na hierarquia, nós sempre sabemos respeitar aquele que é maior do que nós. Eu respeitava o meu pai, porque eu entendia que meu pai era uma autoridade dentro da minha casa. Subsequentemente, se meu pai fosse cristão, ele respeitaria Deus. Então seria Deus, meu pai, depois eu. Só que muitas das vezes, muito lar cristão, coloca os desejos dos filhos acima dos desejos de Deus. Quantas e quantas pessoas colocam os desejos dos filhos acima da palavra de Deus? Acima do que Deus fala. Como que você faz isso? Quando você se omite de tomar uma atitude com o teu filho. Quando ele está em desobediência. Você tira a autoridade da palavra de Deus, que diz que você tem que corrigir, e transfere para o teu filho. Ele passa a ser a autoridade dentro da tua casa. Você sabia disso? Eu sei que muitas das vezes a gente não percebe isso. Muitas das vezes a gente faz sem nem sequer se dar conta. Pois hoje você já sabe que foi isso que aconteceu. Cada vez que você se omitiu e tirou a autoridade de Deus da sua casa. Se você quer um lar cristão e um lar abençoado, se você quer que tudo vá bem, ensine ao teu filho a autoridade. A respeitar as autoridades. A respeitar Deus como uma autoridade. Não tem como você ser um pai, uma mãe bem-sucedida se você não respeita as leis de Deus. Toda a escritura de Deus, ela é apta para ensinar. Toda a escritura é inspirada por Deus. E se a minha Bíblia fala que o filho entregue a sua própria sorte, envergonha o pai e mãe, o que a Bíblia quer dizer com isso? Que você será envergonhado se você deixar seu filho governar a tua casa. O profeta Oséias, ele vai falar sobre isso. Abre para mim Oséias 4, 6. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei do Senhor teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Tá vendo, amados, como é que é importante você conhecer a palavra de Deus? Quem é o sacerdote do seu lar? Ele vai aceitar passivamente a derrota da sua família. Primeira Samuel 3, 18. Aonde ele aceita passivamente a derrota da sua família. Deus advertiu, 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 até que Deus falou que ia destruir. E vamos ver a resposta de Eli?
Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: Ele é o Senhor, faça o que bem pareceu aos seus olhos. Tá vendo, amados? Como é que ele falou, tá bom. É como se ele tivesse falado assim, ó, trazendo para os dias de hoje, para nossa linguagem. Tá bom, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Quantos pais e mães têm falado assim? Não aguento mais. Não aguento mais meu filho. Já entreguei para Deus. Aceitando assim, passivamente, a derrota da sua família. Ele poderia ter se arrependido. Ele poderia ter clamado por misericórdia. Ele poderia ter falado, não, Senhor, peraí, não destrói, não, calma aí, vamos reconstruir. Vamos lá, Senhor, me dá uma nova chance. Eu quero recomeçar. Eu errei até aqui, mas de agora em diante eu já sei o que o Senhor quer. Eu vou mudar. Quantos vão pegar essa palavra e vão falar assim, tá bom, Senhor, faça o que o Senhor quiser com a minha família. Não tem jeito mais. Ao invés de se comprometer a obedecer, ao invés de se comprometer em lutar pela família, simplesmente aceita passivamente a destruição do casamento, a destruição dos filhos e por aí vai. Ver um pai desistir de um filho é algo muito triste. E eu imagino que o Senhor, ele vai ficar mais triste ainda. Porque tem um versículo que fala que é como flecha na mão do arqueiro, ou flecha na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Quando você dispara uma flecha, ela não volta. Ela vai e acerta o alvo. Se você direcionar bem, ela está ali para acertar o alvo. Para isso que o seu filho foi criado. Para ser herança. Teu filho não é maldito. Não amaldiçoe o teu filho. Não use a tua boca para amaldiçoar o teu filho. Quantas vezes eu escuto pai e mãe chamando o filho de nomes horrorosos. Isso é para dizer o mínimo. E xingam e falam besteira a respeito do seu filho, enquanto você tem que usar a sua boca para bendizer o teu filho, não para amaldiçoar o teu filho. Porque da tua boca procede bênção e maldição. Mas você prefere amaldiçoar o teu filho, entregar seu filho à própria sorte, do que lutar por ele. Enquanto a palavra fala totalmente ao contrário. Não desista da sua família. Não desista dos teus filhos. Você não gerou filho para a morte. Você não gerou filhos para o cativeiro. Ore, chore, jejue pela salvação dos teus filhos. Você tem algum filho fora da presença do Senhor? Não aceite isso passivamente, não. Se levante. Ore e fala, Senhor, eu quero meu filho na tua presença. Senhor, eu vou ficar aqui orando e pedindo ao Senhor para o Senhor salvar minha família. Não desista da tua família. Não desista da criação dos teus filhos. Dá trabalho? Eu sei. Eu tenho 4. Olha como que eu tenho mais trabalho que talvez até que você. Dá trabalho. Mas naquele grande dia, o Senhor vai falar, servo bom e fiel. Eu tenho comigo, eu sempre falo isso com meus filhos, que naquele grande dia eu vou prestar conta ao Senhor sobre os meus filhos. E eu falo muito isso com meus filhos. Eu quero falar, ó, Eduardo, um homem de Deus. Tamires, uma levita do Senhor, uma mulher de Deus. Igor, um homem de Deus. Tiago, um homem de Deus. Eu estou criando homens e mulher de Deus. Eu estou criando homens e mulher para a glória de Deus. Os meus filhos é para a glória de Deus. Os meus filhos não são para ficar aqui no mundo. Os meus filhos são para morar com Cristo. Os meus filhos são minha herança. E Deus não dá nada ruim. Se está ruim é porque tem alguma coisa errada. Se está ruim, comece a praticar a palavra. Aplane os caminhos. Acerte o que precisa ser acertado. Mude o que precisa ser mudado. Reconheça que você precisa mudar. A mudança tem que começar em mim, tem que começar em você. Para que algo nós vamos ver dentro de casa.
Não espere o teu marido mudar. Não espere a tua esposa mudar. Não espere teus filhos mudar. Mude você primeiro. Como? Com a palavra de Deus. Tá aqui, ó. Toda mudança que você precisa ter na Bíblia. Um conhecido pregador da Inglaterra, Richard Baxter, quando jovem, ele foi pastorear uma igreja cheia de pessoas ricas. Ricas mesmo, muito rica, milionária. E muito instruída. Ele era só um jovem pregador, um jovem pastor. E ele pegou e falou assim, então, vamos lá, né? Ele todo animado. Quando chegou lá, ele descobriu que os cultos eram mecânicos, automáticos. As pessoas chegavam, sentavam, ouviam a palavra, levantavam, saía, não produzia mudança nenhuma, não produzia fruto nenhum, nada. E no auge da crise, ele falou, o único meio de salvar a igreja é estabelecer a fé no lar e levantar o altar familiar. Passou-se 3 anos visitando lares e fazendo culto doméstico, cada dia com uma família. E assim, ele foi muito bem sucedido. Serviu de base a um dos movimentos onde trouxe milhares de pessoas para a presença do Senhor. Essa é a maior necessidade da igreja. Erguer o altar dentro do ambiente familiar. Você tem erguido o seu altar para Deus? Você tem erguido? Você tem erguido o seu altar para Deus? Você tem cultuado a Deus dentro da sua casa? Deus tem sido a maior autoridade dentro da sua família? Tem? Precisa sim. Amados, o estudo sobre criação de filhos vai se encerrar aqui. Mas antes, eu queria levantar uma questão com você sobre algo que o Senhor tem falado no meu coração. Nós já vamos orar e encerrar. O Senhor tem falado comigo sobre igreja inclusiva. Você pode virar para mim e falar para mim assim, o que é igreja inclusiva? O Senhor, ele tem falado sobre mães e pais de filhos especiais. Mães e pais de filhos especiais. Como é a educação de filhos especiais? É diferente por ter algumas limitações? Não é? Como é que é? Eu trouxe um dado aqui para você poder entender que no Brasil são 45,6 milhões de pessoas deficientes. Desse total, 7 milhões têm menos de 14 anos. E aí eu quero perguntar para você assim, aonde estão essas crianças? Como tem sido a educação cristã dessas crianças? Nós temos se preocupado com isso? Com a educação cristã dessas crianças? A educação, claro que vai ser diferente. Mas os conselhos bíblicos, eles servem para todos. Pais de crianças deficientes também precisam impor limites. Pais de criança deficiente também precisam não ser omisso. Pais de criança deficiente também precisam entender e passar para a criança a autoridade de Deus. A autoridade do Senhor. Elas têm um jeito próprio de adorar a Deus. Mas elas também podem adorar a Deus e devem adorar a Deus. Faça uma reflexão nesse momento. E olhe para o seu lado e vê se você conhece alguma criança que é especial e que não tem adorado a Deus porque ela não foi ensinada.
precisamos nos preocupar de evangelizar também essas crianças. Essas crianças também precisam de Deus. Ah, mas ela é especial, então não tem nada a ver, tem sim. E nós não podemos nos omitir em ensinar essas crianças. Nós não podemos nos omitir em pregar o evangelho para essas 45,6 milhões de pessoas. Seja ela deficiente visual, seja ela deficiente intelectual, seja ela deficiente física. Nós precisamos evangelizar essas pessoas também. Será que a nossa igreja, como um todo, nosso evangelho, nossos evangélicos, tem sido inclusivo? Nós temos incluído essas crianças na rotina da igreja? Nós temos nos preparado para receber essas pessoas? Nós temos nos preparado para receber pessoas deficientes? Que têm uma certa limitação? Como que o meio cristão tem lidado com essas pessoas? Nós só nos preocupamos quando acontece conosco? Será que a gente só tem se preocupado se for parte da nossa família? Mas quando é uma pessoa que não faz parte da nossa família, a gente ignora? Quando nós vamos evangelizar, será que nós temos evangelizado essas pessoas? Mesmo deficiente, mesmo acamada, mesmo doente? Nós temos tido a preocupação. São 7 milhões com menos de 14 anos. E nós precisamos ensinar essas crianças. Alguns são de lar cristão, porém, por preconceito, muitas das vezes, da igreja, não leva os filhos. Os filhos são impedidos de adorar a Deus. Existe criança que tem barulho, que tem problema com luz. Existe criança que tem problema com barulho. Existe criança que tem problema com pessoas. Existe aquelas que estão na cadeira de roda e têm dificuldade de locomoção, por isso não conseguem brincar. Vamos orar por essas crianças. Mas vamos também nos preparar para receber essas crianças. Adolescentes. Crianças, adolescentes, que são especiais, mas que precisam do nosso cuidado. Vamos nos preparar para dar suporte para esses pais, que muitas das vezes tudo que precisa é um abraço, um cuidado a mais. Porque também são pais que precisam de instrução e que muitas das vezes deixam de ir para a igreja porque os filhos não são aceitos. Eu digo isso porque eu transito nesse meio e eu sei disso. Eu sei que existe muita deficiência que é considerado demônio e não é. Não é, é uma deficiência. E que esses pais, essas pessoas também precisam do Evangelho. Essas crianças também precisam de Deus. Vamos estar mais perceptíveis a isso. Observe, olha a sua volta. Não espere só acontecer na sua família para você poder querer espalhar o amor de Deus para esse meio. Existem pessoas sedentas da palavra de Deus. Existem crianças que não têm pai e mãe cristão, mas tem um vizinho que pode educá-los, pode pregar o Evangelho. Existem tios, existem tias, existem primos que são cristãos e que não querem ter o trabalho com as crianças de pregar o Evangelho, de ensinar. Não estou dizendo para você assumir a autoridade sobre a vida daquela criança. Estou dizendo para você estar orando, para você estar levando para a igreja. Vai fazer um pouco de bagunça, ok? Mas criança é assim mesmo. Vamos orar.
para poder que o Senhor venha nos capacitar e nos dar sensibilidade para anunciar a palavra dele em tempo e fora de tempo. E aonde quer que nós estejamos, sejamos luz, sejamos sal. O sal, aonde chega, a sua presença é notada. As coisas podem estar doces. Se você botar sal, você vai sentir o gosto. Então seja sal na vida do seu sobrinho, do seu amigo, do filho da tua amiga. Seja luz na vida dos teus filhos. Seja exemplo. Não se omita. Entenda que Deus tem que ser o sacerdote do seu lar. E abaixo dele você, mãe ou pai, precisa fazer o teu filho aprender a respeitar a Deus e a amar a esse Deus. Na carta de Paulo a Timóteo, ele vai falar sobre a avó dele, sobre Lloyd e sobre Eunice. Eu já disse isso aqui no outro estudo. Será que os avós da nossa família evangélica passaram para os filhos, para os netos, mesmo que tenha se convertido agora, não tem problema, a educação cristã? Porque era assim que era passado. Por isso que a Bíblia fala: ensina o menino no caminho que deve andar. Até quando crescer não vai se desviar. Ensine a fé ao teu filho. Que ele veja e reconheça em você. Que você seja um homem e uma mulher de fé. Você precisa ser um homem e uma mulher de oração, de fé. Ensine a ele que você está orando. Se retire em alguns momentos para orar. Leve a sua vida cristã a sério. Assim você vai ter filhos muito felizes e bem-sucedidos. E quando crescer, eles vão querer ser exatamente igual a você, porque vai te admirar. E você queira ser como Deus, um pai amoroso, mas um pai justo, que pratica a justiça. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, graças te damos, Senhor, pela conclusão de mais um estudo. Pai, que essa palavra, Senhor Jesus, venha frutificar no coração dos teus filhos. Que eles venham, Deus amado, Deus querido, entender, Pai. E, mais do que isso, praticar cada palavra que foi dada nesse estudo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me permitiu dar esse estudo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Jesus, por essa oportunidade de pregar a tua palavra. Abençoa, Senhor, o lar de cada um. Pai, aquele pai, aquela mãe que está, Senhor, desanimado, entristecido com seu filho, levanta-lhes, Senhor. Levanta eles, Pai amado e Pai querido, como coluna na sua casa. Levanta, Senhor, como sacerdote. Pai, que eles venham, Senhor Jesus, a estar, meu Pai, em comunhão contigo, orando, Pai, sem desistir. Renova-lhes, Senhor Jesus, as forças. Dá-lhes, Senhor Jesus, vigor. Que eles venham, Pai, cada dia mais ler a tua palavra. Que eles venham se instruir cada dia mais da tua palavra. Para que essas crianças venham ser bem-sucedidas. Cada criança dessa, Pai, é a base da nova igreja. É a base da nova geração. Senhor, que eles venham entender que sem alicerce nós não somos nada. E, Pai, que o alicerce dele venha a ser a tua palavra. Que assim, Senhor, os filhos irão crescer. E irão, Deus amado, Deus querido, ensinar aos seus filhos e aos seus netos, e assim sucessivamente, até que o Senhor venha. Obrigada, Pai, por tudo. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Essa obra é de Deus e ela não vai parar. Em nome de Jesus. Amém.